Olá, Margarida. Ora viva, então, tudo bem? Olá, Cá. Olá, Kátia. E olá, Fábio, que estás aí lá por trás. Alô? É verdade, é verdade. O Fábio é o café para dois, ali Exatamente. atrás. Então, vocês gostam do meu cenário? Sim, olha, só te ia dizer para pôres um bocadinho o ecrã mais para baixo para se ver, para ficares mais bem enquadrada. Isso, nem tanto. Nem tanto. Devemos estar com esse cenário atrás de mim. Exatamente. Pois a ideia era essa, a ideia era dar-vos cenário. A ideia é dar-nos inveja, não é verdade? Exato. Não, mas já agora explicar onde é que estou, não é? Faz todo o sentido. Estou em Cabanas de Tavira, estou na Casa Viana. A Casa Viana é uma guest house aqui em Cabanas, que existe desde 2007. É uma empresa familiar, gerida neste momento por 3 irmãos, e tem 8 quartos, um deles adaptado a pessoas com mobilidade reduzida. Tem esta vista maravilhosa, aqui um terraço grande que vocês não estão a ver, mas podem confiar, onde podem tomar excelentes pequenos almoços, que eu vou dizer que também são muito bons. E pronto, basicamente. Olha, e nós estamos em casa, não é? Nós estamos em casa. Estamos em casa, nós, em teletrabalho, enfim, já lá vão os mesinhos, não é? Já agora, só para quem quiser encontrar a Casa Viana, é fácil. Casa Viana Guest House no Facebook ou casa-viana.com no website, portanto no Google, ou no Google Maps também está a Casa Viana Guest House. Muito bem, provavelmente ainda vamos fazer um programa aí mesmo embaixo no Algarve, ao vivo. Era fixe. Quem sabe em Cacela Velha, podia ser interessante. Os convidados também querem estar presentes. Claro. Com todos, tem que ser assim um happening com toda a gente. E com uma aula de kite, o que é que jogas? Pois, isto não é só trabalhar, também queremos as coisas para o divertimento, não é? Margarida, para além do Fábio, quem temos aqui? Fazemos companhia. Já vimos que bem, então temos aqui, não lhe perguntas do cafezinho ou queres que eu apresente? É verdade. Claro, toda a gente trouxe cafezinho. Kátia, eu trouxe... é que tu gostas do teu cafezinho? Bem, temos uma questão em relação ao meu café. Eu acho que o café deve ser só para vocês as duas. Eu e o café temos uma relação para o Fábio, que o Fábio também toma. O Fábio também. Mas o café deve ser só para vocês as duas que aparecem. O Fábio está aqui em off. Eu e o café nunca tivemos uma relação próxima, acho que nunca teremos, por isso acompanho-me no meu chá. Café para 3, chá para 1, verdade? Eu acho que é assim. Então vamos cá, Kátia. O meu serviço é embaraçar os convidados, não é verdade? E, portanto, a Kátia é um caso muito sério também, tal como o Fábio apareceu-me para estágio, já lá vão, não direi muitos anos, porque vê-se logo que ela é novinha, não é? Mas já lá vão alguns anos, sim. E então, ficou para doutoramento e tem trabalhado connosco desde aí, e realmente ela é assim, o que eu chamaria energia no seu estado puro. Eu até tenho medo quando ela não está completamente frenética a trabalhar, porque faz-lhe mal à saúde, porque ela realmente é de um grande entusiasmo, é uma pessoa que consegue organizar coisas e realmente este trabalho, que vamos falar nisso daqui a bocadinho, mas o trabalho com jovens tem a cara dela, não é? Portanto, ela tem aquele jeitinho, enfim, para trabalhar com jovens, para conseguir aquela dose certa de responsabilizar e autonomizar, que nós trabalhamos muito nos nossos projetos, não é? Aliás, ela faz-me lembrar um pouco a Sandra, é verdade. Eu não sei se vocês, como não se conhecem, não conseguem dar por isso, mas dá-me a ideia que, abraçando os projetos todos com entusiasmo, a maneira como se põe nas coisas, realmente eu tive assim uma Sandra também, que passou lá pela equipa, que estou agora a constatar isto, nunca tinha feito nenhuma elaboração. Boa. Então, e pronto, e é a Kátia que temos aqui. A Kátia, ultimamente, portanto, fez o doutoramento com aquele projeto de participação juvenil, que nós, aliás, chamamos a este programa Surfando a Adolescência, exatamente em celebração do projeto Dream Teens. O projeto Dream Teens, enfim, incluiu a equipa toda, mas depois a avaliação foi feita pela Kátia, e a avaliação e o follow-up, e agora as consequências desse projeto na nossa investigação. Mas isso eu penso que a Kátia melhor que ninguém poderá explicar, não é?
Kátia, assim como fiz a pergunta ao Fábio, vou-te fazer a pergunta também a ti. O que é para ti fazeres parte da equipa da Aventura Social? É uma pergunta difícil. É assim, estarmos numa equipa que tem um nome a nível nacional e internacional é sem dúvida um privilégio e também uma escola de e para a vida, pelo menos é a minha opinião. Nós somos constantemente instigados, não vou dizer nomes, acho que não vale a pena, sabemos por quem, não é? A fazer sempre mais e melhor em prol da saúde e bem-estar dos jovens. E ao mesmo tempo estamos em constante necessidade de saber mais, de aprender mais. E isto, a nível profissional, é fabuloso. São-nos dadas imensas oportunidades de evolução ao nível do desenvolvimento das nossas competências, de participar em eventos, em outras equipas internacionais. Nós conseguimos aqui, a nível profissional e também pessoal, crescer muito, é muito enriquecedor. Eu acho que a Aventura Social vai sempre fazer parte do meu percurso profissional, mas também da minha história de vida, não tenho dúvidas disso. Temos isso em comum também, a Margarida. Pronto, já temos um pouco. Eu tenho que fazer aqui tenho que estar contigo, solidária contigo nessa questão que tu descreveste agora é para a Margarida. A Margarida tem o dom de nos tirar fora de pé e a gente continua a nadar. É verdade, está constantemente a desafiar-nos e nós queremos sempre fazer mais, sem dúvida, e melhorar. Exatamente. Pois, diz ela que no fim do estágio que fez comigo, nos levou a ir para essa zona fazer windsurf. Isso é que é tirar o pé do chão. Isso é que é tirar o pé do chão. Kátia, em relação então, já se falou-se um pouco no último programa, a Margarida abordou um pouco o que íamos falar hoje, portanto, dos Dream Teens, e da relação que tiveram com os Dream Olds e os Dream Kids, mas era interessante que explorássemos agora mais, então, fala-nos um pouco dificuldades, quando é que surgiu? Quanto tempo? 3 horas? Não podemos, não pensamos o pessoal todo. Pronto, então eu vou ser sucinta. O Dream Teens foi uma iniciativa, sabemos de quem, não é? Da professora Margarida, portanto, este projeto teve início em março de 2014. Foi uma rede que, a nível nacional, e conseguimos também incluir as ilhas. Eu digo conseguimos porque é um projeto de toda a equipa, como a professora falou logo no início. 147 jovens, dos 11 aos 18 anos. Portanto, foi um projeto aqui pioneiro a nível nacional que promovia a sua participação social e uma cidadania mais ativa. Eu penso que o mais fácil deste projeto, claro que teve desafios, mas foi a questão de ser uma iniciativa aqui que nunca tinha existido. Portanto, foi divulgada num canal televisivo, contou com 4 embaixadores, portanto, o Bossessi, a Silvia Alberto, o Nuno Barreto e também o Jorge Serafim, que deram um cara e deram um mote para os jovens se inscreverem no projeto, se queriam ter uma voz. E tudo isso facilitou também a inscrição destes jovens. Depois tivemos, claro, também algumas questões menos fáceis, isto num ponto um bocadinho mais à frente, já depois de termos identificado as suas necessidades, as estratégias para os seus problemas, desenvolvermos as suas competências de investigação, ação, para quê? Para que eles tivessem aqui a capacidade de promover projetos individuais e de grupo nos seus contextos de vida. Acompanhámos às autarquias para apresentar estas ideias, para as conseguirem pôr em prática. Nas escolas, eles também tiveram aqui a oportunidade de apresentar o Dream Teens e o estudo Health Behavior in School Age Children, que é da equipa Aventura Social. E tudo isto teve desafios. E é aqui nas autarquias que entra o desafio. Os jovens foram efetivamente ouvidos, mas depois nada acontece, não é? Porque por muito que nós lhes criamos esta autonomia, depois às vezes é difícil ao nível das estruturas. Há aquela necessidade de autorreforma que ainda tem de ser trabalhada. Nós fizemos todo este trabalho, acompanhámos e depois conseguimos outra coisa. Os jovens nós tivemos um primeiro ano só virtualmente, que também facilitou aqui através do Facebook esta dinâmica, que para mim eu pensei que fosse desafiadora. E não foi, porque conseguimos estabelecer excelentes relações com os jovens, trabalhar muito bem com eles e quase passado um ano é que eles estiveram primeira vez face a face, num evento de 2 dias no IPDJ do Parque das Nações, foi fantástico, foi muito, muito giro. Quantos jovens juntaram nesse evento?
50. Neste evento tivemos 50 jovens a dormir, portanto, pernoitaram. Todo o país e ilhas. Sim, todo o país. E ilhas também, sim. Também as ilhas também estiveram representadas. Do Algarve também. E foi muito giro. Ainda bem. Foi muito giro termos aqui este projeto e conseguimos também consciencializar aqui os stakeholders e a sociedade para ouvir os jovens, porque eles tinham a capacidade de perceber os seus problemas, de apresentar estratégias, soluções, por isso mereciam ser ouvidos verdadeiramente, que é esta frase que nós dizemos sempre: os jovens têm que ser verdadeiramente ouvidos. E frisar o verdadeiramente. Olha, deixa-me só para, porque eu na altura, eu lembro-me, pronto, eu não estava ligada à aventura social na altura, mas lembro-me, fui sempre seguindo e lembro-me de ver, efetivamente, mesmo quando fui no Salão Nobre da FMH, a reunião com toda a gente, achei extremamente interessante e a coisa que eu lembro-me que me surpreendeu foi como é que eles conseguiram juntar adolescentes a adultos. E achas que foram esses 4 embaixadores que realmente foram o grande mote ou houve outras razões? Qual foi o... Na minha opinião, para a inscrição dos jovens, eu acho que facilitou muito a questão dos embaixadores. São figuras a nível nacional, portanto facilita sempre. O ser transmitido num canal televisivo, para mim foi preponderante. Acho mesmo que foi preponderante. As redes sociais são também, mas o canal televisivo, os adultos também acabam por incentivar a inscrição, não é? É diferente, chega ao outro lado. Porque nós, quando dizemos a um jovem, quer ser ativo e participativo, ele fica a pensar, o que é isto? Não é? Mas quando passa um vídeo e embaixadores dão a cara para a inscrição, incentivam, é totalmente diferente, não é? Depois, claro, houve todo um trabalho por trás. Eu não posso esquecer também, e a professora Margarida sabe que fomos uma equipa aqui a dinamizar grupos focais e cada um de nós conseguiu estabelecer uma maior ligação com o nosso grupo e isso também nos permitiu criar aqui um melhor agrupamento e uma melhor relação entre todos. Aquilo funcionava, tipo, os grupos de jovens tinham um representante vosso, não é? E eles falavam diretamente, cada grupo de jovens falava diretamente com um representante da aventura social, digamos assim. E nós tínhamos 2 grandes grupos. O grupo que nós chamávamos Open, que era mais aberto, não é? E que nós lançávamos desafios bissemanais. E depois tínhamos outro grupo mais específico, que eram os jovens que nós... percebemos que eram aqueles que tinham aqui uma maior capacidade de intervenção e eram socialmente mais participativos, que nós iríamos desenvolver as suas competências. Isto numa fase inicial. Tínhamos 6 subgrupos, portanto, vou falar cidadania e participação social, consumos, atividade física e lazer, capital social, amor e sexualidade e aqui a questão dos recursos pessoais e bem-estar. E cada grupo destes tinha um investigador ou 2 a dinamizar os jovens. Os jovens é que escolheram os grupos que se sentiam mais à vontade e queriam trabalhar. Isto nesta primeira fase. Depois agrupámos todos os jovens, os mais ativos e participativos também do outro grupo e fizemos este trabalho contínuo com todos, de desenvolvimento das suas competências. Uma fase inicial de identificação, estiveram separados, mas depois unimos todos e desenvolvemos as competências de todo o grupo. Margarida, o projeto tem tido várias alterações e várias formas e várias faces, não é? A Kátia acabou já de falar um pouco disso. E agora com a questão da pandemia e do confinamento voltou a evoluir, não é? Quais têm sido, a seu entender, as maiores conquistas do projeto e dos adolescentes jovens que participam? Olha, para já, isto foi interessante, a Kátia ainda não falou nisto, mas este projeto foi possível porque foi financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Okay. E isso também é verdade, num arranque de um projeto sem financiamento, porque é evidente que a nossa equipa muito generosamente colaborou, mas toda esta movida de trazer gente de todo o país, de instalá-los, de dar-lhes alimentação, isto realmente mete muito financiamento e nós devemos à Fundação o suporte financeiro de tudo isto e até dos livros que depois nós fizemos e que foram oferecidos aos jovens todos nos seus eventos. Esta ideia original, que foi realmente pioneira, para nós tinha a ver com os jovens terem voz, mas terem uma voz competente.
para se sentirem motivados para conseguir agarrar nas suas competências de análise e expressar-se. E depois o nosso trabalho também era, como a Cátia disse, dar-lhes oportunidades para que essa voz fizesse sentido. Ora bem, dar-lhes competências foi 5 estrelas, fantástico, conseguimos e foi, ainda agora temos contacto com eles e com os trabalhos que eles vão desenvolvendo e com outras ramificações desta ideia da participação juvenil. Na questão de lhes dar oportunidades, é que enfim o país não está tão avançado como os nossos jovens e portanto quando nós vemos os jovens mexem-se pelas escolas e pelas autarquias, e é possível que as escolas sirvam, sejam um cenário de participação juvenil, porque algumas escolas foram-no, e é possível que as autarquias incentivem a participação juvenil, porque algumas autarquias conseguiram resolver o problema delas e das autarquias todas à volta. Mas há escolas que ainda funcionam muito mal e há autarquias que ainda funcionam muito mal. E aquilo então é um desgaste. Se é um desgaste para nós, imaginam o que é para eles, não é? Que vão se oferecer para apresentar o nosso estudo e dinamizar um trabalho na escola e dizem, venha a equipa que venha cá, que nós gostamos muito de as ouvir, não é? E portanto, congressos em que nós dizemos, não, mas vai o jovem falar assim, não, venha antes. Essa parte não foi. E neste momento, nós até o desenvolvimento deste projeto tem a ver exatamente com conseguirmos, porque os jovens não têm acesso aos embaixadores, ao financiamento da Gulbenkian e, portanto, nós queremos implementar esta metodologia a partir de ninhos, físicos, por exemplo, uma autarquia, uma escola, onde eles depois possam ser renovados, não é? Porque estes jovens vão crescendo e, portanto, não são teens toda a vida. Tem que haver uma rede de maneira ao princípio ficar o princípio da participação e do empoderamento, enfim, não gosto desta palavra, mas portanto, dos jovens, mas tem que ser numa estrutura em que eles se vão substituindo, que é para as coisas terem continuidade. Mas mesmo assim, olha, a Gulbenkian continuou com um projeto das Academias de Conhecimento, que um dos subprojetos que há lá dentro tem a ver exatamente com a participação juvenil. O Ministério da Educação, naquele programa da promoção da saúde, que se chama o PAPES, punha lá que era obrigatório os jovens darem o parecer sobre aquele projeto, o que também é uma inovação em termos de escola. Pela mão da Cátia, esta ideia entrou na nossa rede do HBSC da OMS e neste momento a Cátia pertence a um subgrupo de participação juvenil e tem feito várias coisas. E agora, pronto, a Câmara de Cascais financiou-nos agora o Dream Teams Powered by Cascais Jovem. Portanto, exatamente a partir agora aí a Junta de Cacela também pode querer. A Junta de Cabanas, peço imensa desculpa, mas oxalá que nos estejam a ouvir, pode perfeitamente requisitar os nossos serviços, porque nós gostaríamos imenso de ter aí um foco lá embaixo no Algarve, não é? E pronto, e estas... Ou a Câmara de Tavira? Ou a Câmara de Tavira, porque nós chegámos a ter uns dreamers aí de baixo. E acho que assim vai ser muito mais fácil que as coisas continuem de um ano para o outro, não é? E, portanto, eu acho que neste momento a nossa aposta era mesmo nas autarquias. Agora, com a Covid, também conseguimos ativar essas redes de jovens e já vamos no 4º estudo, sobre como é que esta experiência foi vivida pelos jovens, pela boca dos próprios jovens, que é como é que foi o primeiro confinamento, voltar à escola, voltar a confinar, e o que é que pensas das vacinas? E, portanto, a Cátia tem estado a dinamizar todos estes estudos e já vamos aí, e pronto, e estamos depois a escrever e a publicar para mostrar às pessoas o que é que os jovens pensam, o que é que sentiram e o que é que sugerem, porque eles têm muitas sugestões. Olha, já agora deixa-me dizer uma coisa que eu não acreditava que fosse possível. Há um jovem que diz, o professor, as aulas são um bocadinho aborrecidas porque o professor vai para lá ler o manual. Vocês acreditam que ainda há aulas onde o professor vai ler o manual? Eu julgava que já não havia disso. E eu não tive disso, isso é mesmo... Tem que ser só um professor no país inteiro. Não, tem que ser só um, porque nós conhecemos professores fantásticos e não estamos a vê-los ler uma linha, quanto mais um manual. E nós sabemos estas coisas porque os miúdos contam, coisas que não passam pela cabeça enfim, não nos passaria pela cabeça sequer perguntar. E pronto, mas basicamente eu acho que é isto. Os nossos jovens estão muito mais para a frente, como eles dizem, do que propriamente as escolas e as autarquias. O que é típico da adolescência e da juventude, não é? Seja em que geração for,
é um pouco Mas disruptivo, é sempre por aí, não é? Mas é pena essa energia não ser aproveitada não é? Portanto, como motor de mudança social, porque é para isso também que servem os adolescentes, é para ser um motor de mudança. É curioso que eu lembro-me exatamente, e não estando ligada, mas como ia acompanhando, lembro-me de ter, de alguma forma, recebido a informação que os jovens estavam a solicitar-vos a vocês para irem a determinado evento porque as autoridades não queriam... Não se queriam a eles. Isso a vários níveis. É terrível. Olha, e agora, por exemplo, nós tivemos a Covid e agora vamos todos voltar, sabe-se lá onde, ou ao mesmo sítio, ou outro qualquer, mas estamos todos a tentar abrir. As medidas nas escolas, as medidas nos clubes de jovens, têm que ser propostas por eles próprios, porque senão vai haver ali sempre um gap entre aquilo que os adultos pensam para eles e aquilo que eles precisam do outro lado, que não tem que ser coincidente. E, nós temos dado muito à volta desta ideia de que ouçam-nos, se não sabem, perguntem. E depois cabe-nos a nós formatar as coisas de maneira a serem possíveis nos cenários. Mas não os ouvir e então agora que eles estiveram em casa este tempo todo, eles chegam à escola e não são ouvidos. Eu acho que isto realmente tem... Eu sei que, por exemplo, a nível do ensino pré-universitário está a ser feito muito no sentido do começo do ano ter vários apoios, que eu tenho inclusivamente trabalhado nesse grupo. Agora, a nível universitário, não. E é estranho porque a autonomia das universidades é uma coisa muito interessante, mas tem este problema. As universidades não têm tutela. A tutela, portanto, o Ministro da Ciência, não consegue mandar diretrizes que sejam obedecidas pelas... E, portanto, é muito complicado preparar o regresso do ano letivo a partir das universidades. Isto é uma coisa complicada, porque nós sabemos, não é? A Cátia, aliás, dentre das suas várias funções, também tem a função de coordenar o Gabinete de Apoio Psicológico da faculdade, e ela sabe o trabalhão que nos está a dar a distribuir alunos, porque nós estamos com listas de alunos como nunca tivemos. E isto também precisa... Para apoio psicológico, e isto também precisa que é o outro lado da Covid, não é? Isto também precisa ter medidas sistémicas. Nós somos bombeiros voluntários cheios de boa vontade, mas não é assim que se resolvem as coisas. Sim, claro. E, portanto, isso não me tinha percebido o difícil que é trabalhar nas universidades por causa de não haver uma estrutura que as una, não é? Uhum. Margarida... Desculpa, Cátia, diz. Não, peço desculpa, estava a dizer que também víamos isto nos estudos Covid, quando fazemos a comparação entre género e entre nível de escolaridade, nós fazemos sempre a comparação, nos nossos estudos está o universitário e o secundário, mas o universitário tem uma maior necessidade aqui, que avalia tudo com muito mais negativo, ao nível dos impactos negativos nas relações, nos consumos... Aqui. Coitados, então eles foram para a universidade a jogar que iam ter a entrada os calores, a universidade, uma terra nova, e de repente vão para casa outra vez, voltam para casa dos pais, voltam outra vez a ter uma intimidade com os pais que já tinham, enfim, já se tinham autonomizado disso. Não está fácil, não. Mas enfim. Margarida, só para terminar um pouco, para fechar o seu raciocínio, o que é que nós podemos, ou como é que nós podemos ajudar as autoridades, as entidades, as escolas, as autarquias, as juntas de freguesia a dar o passo? Como é que se possibilita isso? Pois, isso agora é a nossa parte, não é? Mas nós temos abundantemente falado deste assunto, escrito sobre este assunto, disponibilizamos, olha, para estar aqui a conversar sobre isso, na esperança que o teu autarca esteja a ouvir, não é? E já agora os de Lisboa também, a tua autarca. E, portanto, é evidente que isso é a nossa parte, já que eles preferem ouvir-nos a nós temos dados para dar. E realmente os jovens, para serem responsáveis e para serem autónomos, também têm que ter condições para isso, não é? E isso foi o princípio deste projeto, que era não se pôr um jovem só com um micro para se dizer que tem ali um jovem. Portanto, os jovens foram ajudados a pensar, ajudados a recolher instrumentos e a refletir sobre as coisas, e depois agora falta ouvi-los. E isto é um método que pode ser facilmente adotado pelas políticas públicas, não é? Portanto, se a Câmara de Tavira tiver interesse em passar isto para nós estamos aí segunda-feira. Contactar o Café para Dois podcast ou
diretamente a FMH, a equipa da Aventura Social, é isso? É isso mesmo. E nós teremos muito gosto a partir de uma escola, ou a partir de uma junta de freguesia, ou a partir de uma câmara, ajudar a implementar o projeto e ficar ali a dar apoio. Sim, senhora. Boa. Portanto, esperemos que a mensagem chegue a algum sítio. Não, nós agora vamos mandar a gravação. Exato, claro, isto está tudo gravado agora, não há hipótese de fugir. Kátia, em relação aos jovens, portanto, já vimos o que devem as autarquias e as entidades fazer se tiverem interesse em realmente implementar uma coisa mais estruturada na sua zona de atuação. O que é que os jovens podem também fazer se quiserem e tiverem curiosidade em saber mais e se quiserem participar num projeto deste género a partir de agora, de futuro? O Dream Teams já foi encerrado, não é? Nós tivemos aqui o financiamento que nos permitiu fazer este projeto, entretanto não tivemos depois esta continuidade e não conseguimos continuá-lo, mas o Dream Teams nunca acabará, nós continuamos com os jovens aqui ativos e este modelo serviu, a professora Margarida falou no Dream Teams Powered by Jovem Cascais, mas também serviu de inspiração ao Dreaming with Survivors, que foi este modelo Dream Teams numa rede de sobreviventes de cancro infantil. Também para o projeto Improve Portugal? Sim, em Portugal, sim. Foi uma parceria, uma colaboração, conseguiu-se também o financiamento que nós fizemos a consultoria a Acreditar. Depois serviu também como modelo ao projeto Improve the Youth, que foi uma parceria nossa com a Polónia. E este projeto, para além de promover a participação social, tinha aqui esta questão também do desenvolvimento positivo dos jovens. Portanto, todo este modelo já foi validado, teve o reconhecimento na altura do Ministério da Educação e da Saúde como uma boa prática na área da saúde e pode continuar a ser aqui replicado. A nossa ideia, isto ainda um pouco off the record, é aqui reativar esta rede e fazermos aqui uma dinâmica nova, mas ainda não podemos dizer muito. Mas como é que os jovens vos podem entrar em contato convosco? Os jovens Qual é o veículo mais fácil? O Dream Teams tem um site, nós temos página de Facebook, temos grupo de Facebook, o Aventura Social também, portanto, temos imensos meios que podem conhecer mais sobre o projeto Dream Teams e entrar em contato connosco. O projeto Dream Teams está a fazer agora 7 anos e nós gostávamos de comemorar aqui o Dia da Juventude em julho de uma maneira diferente, porque estamos aí a preparar algumas coisas e vamos divulgar nas nossas redes sociais, tanto na página Dream Teams como Aventura Social, aqui como é que podemos fazer para termos uma rede de jovens ainda maior. Jovens tavirenses, ao ataque! Estão muito bem-vindos. E do Algarve e do resto de Portugal, obviamente. Seria realmente muito interessante ver, eu que assisti de fora, aquela dinâmica foi realmente super interessante e era muito, muito giro que isso pudesse ser reeditado até um pouco para treinar a capacidade das autarquias e das entidades de começarem a ver as coisas realmente de uma forma diferente. Bem, a Sandra já disse 3 vezes que ficou a ver de fora, mas na verdade o projeto Aventura Social chama-se Aventura Social por causa dela, foi ela que deu o nome e portanto ela teve a ver de fora, mas... Isso é que eu fico a ver de fora, para controlar. Mas nós vemos-la sempre de dentro, não é? Porque é aquela pessoa que está sempre connosco nestas coisas. Obrigada, Margarida, obrigada. Margarida e Kátia. Agora para a Margarida. Margarida, este programa supostamente é mais para teenagers mesmo, a ideia era focar-nos nos Dream Teens e nos adolescentes portugueses, e não só, porque como depois vamos legendar, portanto isto poderá ser válido para outras nacionalidades. Mas não podemos deixar de falar, se calhar, numa coisa que diz respeito aos pais ou aos adultos de referência destes jovens, não é? A adolescência é sempre um momento em que, tipicamente, é fácil que existam conflitos geracionais dos adolescentes com os seus adultos de referência, sejam pais, sejam outros com quem vivem, como é que, eu lembro-me pronto, isto é uma coisa que eu também tenho uma filha adolescente, portanto é muito atual para mim também, em termos de reflexões,
E em várias reflexões nos últimos anos, com técnicos, psicólogos, psicoterapeutas, se fossem em contexto terapêutico, fosse em contexto de formação, houve uma pessoa, uma psicoterapeuta, que me disse uma coisa que eu achei extraordinária e que realmente me fez eco e fez-me tentar, perceber o que ela me estava a dizer, que foi, se naquele momento de crise e aberta, não é? E em que estamos ambas as partes estão a entrar em conflito e a crescer o conflito e a agressividade, se conseguirmos parar e a nós próprios, o adulto a si próprio, conseguir fazer essa pergunta: eu quero ter razão ou eu quero conexão? E isto foi muito interessante perceber isto, ouvir isto dela e realmente, pronto, não é nada fácil fazer essa paragem, porque quando conseguimos efetivamente fazer essa paragem, já significa que já saímos daquele momento de agressividade e de emoções ao alto, mas é realmente interessante. E isto também surge sempre porque... acredito que a grande maioria dos pais, não é? E como eu também, a nossa preocupação é dar-lhes o melhor, protegê-los ao máximo, mas realmente a partir de determinada altura isso deixa de ser possível, não é? E é muito difícil para nós permitir que isso aconteça. Portanto, porquê que é tão difícil deixar ir? Porquê que é tão difícil deixar ir? Pronto, é que essa é a questão do milhão. Se eu tivesse a resposta para essa questão, não estava aqui, não é? É evidente que todos os pais são diferentes e todos os adolescentes são diferentes. E cada um deles tem que ver como é que consegue a melhor sinergia. Há uma colega minha em Coimbra que diz: olha, quando a felicidade te passa ao lado, agarra-me ela com o que tiveres à mão. E então isto é um bocado, os filhos é um bocado assim, portanto no fundo não há regras e nós temos que ir construindo uma relação e também não há regras para construir essa relação, a não ser uma grande vontade de estar nessa relação, não é? E depois há coisas que sempre correm mal, como em todas as relações, e há coisas que correm mal e dão crescimento pessoal e há coisas que correm mal e nem por isso, e nós vamos com o que tivermos à mão tentando fazer o nosso melhor, não é? Mas realmente não há regras porque as pessoas não funcionam da mesma maneira. Todos nós já passamos, nem que seja um bocadinho, por aquela coisa de dizer assim, e agora a tua filha, não é? Que é assim, eu um dia quando for mãe, nunca hei de fazer isto ao meu filho. O problema é que quando nós depois chegamos a mães, os filhos não fazem aquilo, fazem outras coisas. E nós ficamos sempre descalços. Portanto, eu penso que o que é importante é quando desde pequenino, nós temos uma grande vontade de estar naquela relação e fazermos o melhor possível com todo o afeto e com todo o carinho e depois irmos resolvendo problemas sempre com bastante diálogo, que nem sempre corre bem, porque toda a gente está a ver o jovem que entra em casa e bate com a porta e vai para ali. E nós temos que pensar que às vezes eles precisam de nós para criar esse espaço de autonomia. E depois, como me dizia olha, o meu orientador de doutoramento, que tu chegaste a conhecer, dizia assim, não, é melhor deixá-los ir, eles depois daqui por 4 anos voltam. Ele estava a brincar, não pode ser deixá-los ir, porque depois nunca sabe se eles voltam, não é? Mas realmente a monitorização não é o controlo, e às vezes os pais, enfim, controlam em vez de monitorizar, ou então desligam e não monitorizam. E encontrar ali o equilíbrio não é fácil. Se houvesse uma regra, já estava escrita na porta de entrada de todos os pais de adolescentes, não é? Mas pronto, mas eu acho que é sempre possível. Depois uma coisa também interessante, que é nós descobrirmos o que é a nossa atividade com aquele adolescente. Uma coisa que ele ou ela gosta de fazer e nós também. Pode ser o teu kite, pode ser o teu piano, porque a Sandra toca piano com a filha. A filha é que toca piano, a Sandra arranha. Pronto. Mas uma coisa que façam as duas e que gostem as duas, e quando não estão para falar porque já não conseguem ver-se naquele dia, façam isso juntas, que é uma maneira de estarmos ali com uma tarefa no meio, mas para manter aquela... Porque não é fácil. Enfim, agora este café está cada vez mais longe, não podemos estar, mas olha, que nós somos os únicos primatas que depois da adolescência ficamos em casa, os outros vão, os macaquinhos, não é? Vão à vida, não é?
E, portanto, o que acontece é que nós ficamos fisicamente adultos e psicossocialmente dependentes dos pais. E é esta moratória que é muito difícil, mas que é imprescindível para a sociedade evoluir. Ouvi-los e deixá-los ser responsáveis e autónomos, não é? A Cátia está-se a rir porque a filha dela ainda é pequenina, não é? Mas passa no instante. Daqui a 10 anos já estou com estes problemas. E eu estou-me a rir porque a minha filha já está grande e, portanto, a Sandra é que está ali mesmo no hotspot. Não. A Sandra também está tranquila. A Sandra compreendeu a Margarida há pouco falava quando eu for mãe nunca farei isto à minha filha. Mas eu lembro-me de eu pensar isso às vezes em relação a coisas, não é? Dos meus pais, acho que toda a gente pensa. Mas eu agora transformei essa frase noutra dizendo que a rir, porque falamos disto a rir, eu e ela, e digo-lhe só, eu espero é que tenhas uma filha igual a ti. Porque se ela tiver uma filha igual a ela, vai ser bom de certeza, que ela é espetacular. A minha filha é um espetáculo, mesmo. Ela vai ser espetacular. Vai ser quem ela quiser na vida dela. E espero que todos os outros também, que tenham futuros. E é o que nós queremos para eles, não é? Que eles sejam felizes e que se encontrem eles próprios e ao seu percurso de vida, não é? E daí estes projetos todos, não é? E vocês na Aventura Social têm tido um papel muito interessante também a este nível de fazer este tipo de dinamizações. E pronto. Ora bem, é verdade, um café todos os dias mais longo. Hoje ainda está mais ou menos no tempo do último. Acho que está mais ou menos no tempo do último. Só dizer, para não nos esquecermos, que estes episódios, portanto, são gravados e depois são editados com legendagem em português e em inglês e são publicados no YouTube da Eolis Kitesurf e depois nós divulgamos pelas redes sociais. E dizer também que o próximo episódio é daqui a 15 dias. É verdade, no dia 20 de maio. Dia 20, exatamente. Dia 20 à mesma hora, às 7 horas, às 19 horas. Às 19 horas. Muito bem, exatamente. E hoje temos, para terminar, a surfar bem, vamos aprender mais sobre pranchas e sobre construção de pranchas. E então, aqui no Algarve, há uma das, ousaria dizer, uma das fábricas mais antigas de Portugal e já com bastante reconhecimento. Funciona em São Brás, fazem pranchas de surf, pranchas de kitesurf, pranchas de foil, kite foil, não fazem pranchas de SUP, stand-up paddle. Mas, pronto, a Ferox existe desde 1997 e o Otávio é o grande motor da Ferox. E espero que gostem. E se precisarem... uma coisa muito curiosa, a propósito de pranchas e de surf e de pandemia. O Otávio disse-me que a pandemia houve um boom de compra de pranchas de surf. Portanto, houve muita gente... não amadoristicamente, digamos assim, a virar-se para o surf como modo de estar em contato com a natureza, de estar longe dos outros, não é? De distanciamento social e tudo isso, o que é interessante também. É verdade. E pronto, vamos ver então a Ferox, aliás, e o Fábio. Até já, Fábio. Obrigada. Tchau. Nós temos que... Estamos aqui na Ferox, vamos ver o que é que há lá dentro. Olá, Otávio, tudo bem? Otávio da Ferox, aqui grande homem aqui das nossas empresas. Olha, conta lá o que é que se passa aqui nestes gabinetes. Portanto, aqui é a minha sala mais limpa de todas. Nota-se.
É a sala onde nós fazemos o refinamento, as pranchas vêm da máquina de shape e, como tu vês além, está aqui o equipamento todo para fazer, moldar e shapear e deixar as tábuas lisinhas e perfeitinhas e inserts. Portanto, esta é a sala onde eu estou normalmente mais tempo. Que é a E parte temos do aqui shape. algumas já prontas, não é? Sim, temos aqui um board já shapeado, aqui uma prancha de performance shapeada, ali uma FI, que é um dos modelos que mais nós fabricamos, aqui é uma tábua de ondas grandes, só para a madeira. Tu fazes tábuas para os nossos riders das ondas grandes da Nazaré, não é? Sim, sim. Para o Alex Botelho, para o Sebastião Soda, mesmo para a Nazaré andar atrás da mota d'água, fazemos isso todo. A gente faz todo o tipo de prancha, só não fazemos supos. Kites estamos a fazer e estamos a fazer foils também. Ali embaixo vejo um foil, que agora está muito em voga. Boa, boa. O uso de foils. E pronto, Ok. basicamente, esta é a minha sala. Ok. Depois E tens agora a aqui- seguir temos... A seguir normalmente passam aqui, ou vão Ok. para pinturas, lá em cima para a estufa de pinturas, ou então vem aqui ter com o Dinis, que é o laminador. Olá, Dinis. Em que a prancha é fibrada, é posta a fibra de vidro e a resina, hoje é resinas epóxis, mediante aqui é onde a gente estruturalmente mete as pranchas preparadas para aquilo que elas vão ser. Depois aqui, normalmente querem o processo todo terminado aqui, é que passam para a sala do pop, que é esta sala aqui, que é normalmente a sala mais suja, que é esta que eu limpo ontem, onde são terminadas e lixadas e é aqui que se vai dar o acabamento final. Ok. Depois pronto, depois é cá fora para limpar e tratar tudo o resto. Ok, há pouco eu filmei um pouco o teu colega que estava Sim. aqui a filmar. E as minhas pranchinhas, onde é que estão? Ah, estão ali, estão ali, estão ali. Boa. Olha, pranchas que tu tenhas aqui que são... Icónicas? Sim. Tens aqui, olha, tens aqui a número 1. A número 1, A uau, número 1 que tu fizeste. que eu fiz. Uau. Um bloco de marca frigorífica quando eu trabalhava em Cabanas da Vira e pus um stringer de madeira e não percebi nada, nem de resinas, nem de shape, nem de nada, foi tudo feito de raiz. Portanto, Boa. a prancha não tem curvatura porque de facto é uma marca frigorífica. É uma porta de marca frigorífica? É uma porta de marca frigorífica Fantástico. feita de urtano. É um Boa. urtano mais poroso e foi pintado à mão com tempera. Fixe. Que É mesmo obra de arte. tampa Número 1, borda. obra de arte. Exatamente. Depois tens aqui, por exemplo, as grandes do Alex, andaram a correr o mundo. Do Alex, Alex das Botelho. ondas grandes, não é? Que é são pranchas que ele teve a correr, inclusive competiu na Ponta Galé e teve com elas em Jaws e isso tudo. É frequente levá-las para Nazaré. Então são estas, as 10.6 que estão ali por trás, esta 9.6 e pronto. Depois tens lá em cima, tens as Towin, que são pranchas que andam atrás das motas de água. Aquela vermelha é uma tábua também que foi da A das altura. flores. A das flores, que é uma tábua da altura da universidade. Foi o meu projeto final de curso. Além de teres uma prancha toda completa, bem cara, que me pediram para comprar e não vendi para o meu filho, fica para o meu filho, que é uma prancha toda da Gave também. Aquela de madeirinha, não é? Exatamente. Exatamente. Espetáculo. Aqui tens uma tela, que é uma prancha para duas pessoas, não é um suco, muita gente me pergunta. Isto É uma um prancha suco. para duas pessoas. É uma prancha Prancha de duas surf para duas fazer- pessoas. Exatamente. Pronto, basicamente. Boa. Tens ali uma muito velhinha também. Temos algumas icónicas, mas pronto. Olha, Otávio, muito obrigada. Obrigado. E muito obrigado também por vocês por assistirem e muito obrigada por fazeres aquelas pranchinhas minhas durarem anos e anos, que já duram há 17 anos. Acho que há uma que já. Está no fim, é a última fim, vez. está na morte, É a última está na vez. morte. Ok, obrigado, Otávio. Obrigado, tchau, tchau, Deusinho.